Eu faço vários personagens aqui no canal e dá pra resumir as etapas em modelagem, mapeamento e pintura. Normalmente eu foco na modelagem, mas aí o resto fica espremido em alguns minutos. E me pedem pra falar mais sobre pintura, e é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou mostrar todo o meu processo de pintura e falando o que eu sei sobre isso. Eu vou pular as outras etapas e deixar informações na descrição para quem quer saber mais. Primeiro, eu começo colocando cores base, selecionando com L as partes que eu quero pintar. Se o modelo estiver mapeado isso funciona, mas tem como selecionar manualmente também. E escolher cores já é muito mais difícil do que parece. Eu sinto que o problema é ter infinitas cores para escolher. Paletas prontas ajudam com isso. Limitar as opções é uma coisa boa aqui, e ajuda não só com as cores base, mas também com as sombras. Eu vou deixar links na descrição para sites com paletas prontas. Eu não usei aqui, mas deveria ter usado e vou passar a usar. Aqui, por exemplo, a sombra da pele ficou primeiro muito cinza e depois muito rosa. Pelo menos dá para mudar as cores em qualquer momento e eu faço isso depois. A próxima parte, que é mais importante ainda, é decidir o lugar e o formato das sombras. Eu começo com o mais básico possível, que são sombras em polígonos que estão apontados para baixo ou que estão muito escondidos. É tipo os lugares mais comuns para a sombra. Eu imagino uma iluminação genérica, como se tivesse uma lâmpada em cima da personagem, e eu faço isso porque as sombras vão ficar paradas no mesmo lugar sempre, então tem que passar despercebido ao mesmo tempo que você está usando elas para dar mais detalhe. E esse é o ponto importante. Eu aproveito que eu estou pintando essas sombras manualmente para mudar o formato um pouco e passar a ilusão de detalhe na modelagem que na verdade não existe. Esse é o principal motivo que me leva a fazer essas sombras falsas. Me perguntam se eu só não deveria ativar a iluminação da cena e deixar a luz bater na personagem de forma natural e dinâmica, mas aí eu não poderia fazer esses formatos. E parece bobeira, mas é muito importante e te dá muito controle sobre a aparência final do modelo. Pensa assim, se o estilo é minimalista e tem poucos elementos, cada elemento é responsável por muito mais comparado com outros estilos. Então ter controle sobre a sombra importa muito aqui. E tudo estar pintado na textura dessa forma também tem a vantagem de ser bem leve. Mas como acertar esses formatos das sombras? Prática ajuda. Foi fácil fazer esses músculos porque o meu último personagem era bem musculoso, então estava fresco na minha cabeça como fazer esses formatos. Se ainda tiver dificuldade, simplifique. Coloque sombras no lugar mais óbvio e dê uma arredondada nas pontas, que já é o suficiente. Às vezes, aproveitando a sombra da cabeça, eu marco a clavícula, mas outras vezes eu só deixo uma sombra circular e fica bom também. Fui fazer a sombra da calça, eu fico trocando o ângulo de visão para saber se não está entrando em conflito com a modelagem, porque talvez a sombra falsa está dando uma curva em volta da modelagem, aí está dando para ver em um ângulo que não era para ver, aí eu vou ajustando e reduzindo o tamanho. Eu pintei as costas inteira de sombra, na mesma ideia de simplificar, e a mesma coisa para os seios. Eu só pintei tipo reto uma sombra embaixo dos polígonos e arredondei as pontas e pronto, sem ficar pensando muito em qual formato que teria. Arredondar a sombra é bem legal, dá essa impressão de modelo suavizado quando não é. Adorei como ficou essa parte, por exemplo, ficou tipo bem suave. E um tempo atrás, eu costumava colocar um pouco mais de detalhe, tipo embaixo da mão, mas eu parei de fazer isso. Eu faço só o mínimo possível e tá tudo bem, não precisa complicar a situação. Fiz algumas divisões para os dedos, coloquei as unhas e passei no pé para colocar a sombra, tipo na parte interna seguindo a calça, e fiz os mesmos detalhes da mão aqui no pé. Voltei para a camisa, e aqui começa a parte mais divertida de todo esse processo, que é mexer com o formato dos elementos da personagem, tipo, não as sombras, as roupas. Testei formatos de regata, isso parece muito com a primeira personagem que eu postei aqui no canal, ela tem uma roupa parecida com essa, e é curta. Tem motivo para eu fazer roupa assim. Primeiro, eu gosto, me processa, mas o principal motivo é adicionar detalhe, te dar uma área nova para colocar diferença de cor e colocar uma sombra falsa embaixo no final da camisa. Imagina um personagem com uma roupa de uma peça só, cobrindo todo o corpo. Você fica com poucas opções do que fazer para deixar aquele formato rico, e é por isso que eu gosto de fazer mais divisões. Ocultei o cabelo, dá para fazer isso selecionando os polígonos e apertando H, e para voltar é só apertar Alt H. Comecei a testar formatos diferentes aqui nas costas, eu sempre me sinto meio fabulosa tentando essas roupas, acontece, faz parte. Aí eu tentei as costas sem nada, e pra fazer sentido com a parte da frente, eu fiz essa volta no pescoço. Achei que ficou legal e comecei aos poucos a encontrar a identidade da personagem. Tentei deixar aberta essa parte da frente, mas aí depois achei melhor sem ela. E evitando o medo de refazer coisas. De forma nativa no Blender é uma camada só, você pinta tudo ao mesmo tempo, e eu até gosto disso, me lembra a pintura tradicional. Fiz a sombra do nariz começando pelo polígono óbvio apontado para baixo e dei uma suavizada para poder ficar mais bonita a sombra, já que eu tenho esse controle. Fui fazer a boca faço esse corte tipo invisível
Esse corte representa a luz imaginária batendo na parte de cima do lábio inferior, mas aí simplificando eu coloco a mesma cor da pele. Ou às vezes eu deixo todo esse lábio inferior com uma cor mais clara, isso também funciona. Mas é questão de estilo, tem como ser só uma linha e também fica legal. Hora de fazer o olho, comecei com esse formato bem bobo, achei que tava estranho, parecendo uma engrenagem, mas eu vi potencial, então eu comecei a refinar até chegar num ponto legal. E mais uma vez, igual a camisa, eu fui aos poucos encontrando o formato certo, a identidade dessa personagem. E essa pintura muda muito a aparência das coisas. Por isso eu fiz esse olho diferente, só pra mostrar como o controle é imenso. Coloquei cor nos olhos e coloquei uma cor mais clara embaixo para representar a luz batendo ali, e depois eu levantei a sombra do rosto um pouco para combinar melhor com isso. Comecei a definir as mechas, coloquei uma iluminação extra, porque o cabelo é um lugar legal para experimentar com um reflexo e uma iluminação mais intensa. Coloquei uma sombra forte nessa parte do meio, eu já consegui fazer essas sombras funcionarem muito bem. Aqui eu não sei ainda o que eu estava achando, eu estava só experimentando formatos. Abri o arquivo de imagem em um programa qualquer de edição para trocar a cor do cabelo e da camisa, e eu não fiz isso no Blender porque eu nem saberia como fazer aqui. Aí eu retornei e fui trocar a iluminação, achei que estava muito clara e também queria mexer no formato um pouco. No geral, eu não estava feliz com como o cabelo estava quadriculado na parte da frente e ondulado na parte de trás, então eu queria tentar igualar isso. Aliás, eu pinto com o mouse, então dá pra fazer tudo com o mouse sem muito problema, principalmente nesse estilo. Uma das coisas que uma mesa digitalizadora oferece é o controle de opacidade, mas esse tipo de pintura, usando cores sólidas, não usa isso. Um outro recurso muito útil é o controle sobre a espessura do pincel, mas dá pra fazer isso com o mouse, com uma pincelada extra. Você faz a primeira pincelada e com a segunda você muda o formato da primeira. Fora essas duas coisas, o que resta é a precisão sobre a pincelada, e isso dá pra praticar mesmo com o mouse. Mas uma dica que ajuda um pouco é deixar a sensibilidade bem baixa e ter o mouse pesado se puder. Fui pintar a calça, coloquei essa cor nova, mais escura do que a cor da sombra, para poder não entrar em conflito com a sombra que eu vou fazer. Aqui eu tô fazendo os detalhes das costuras, e dá pra ver agora que eu tô colocando as sombras embaixo, em lugares bem estratégicos. É tipo imaginar o formato 3D do que você desenhou, imaginar a luz batendo em cima e aonde ficaria a sombra. Quem já sabe isso deve achar ridículo eu ter que explicar, mas só tô tentando ajudar. Continuei fazendo as costuras, fiz o bolso, tentei um formato um pouco mais criativo com uma divisão no meio, aí coloquei a sombra embaixo da dobra e suavizada, mas aí eu fui no programa de edição de imagem e troquei a cor dos detalhes para a mesma cor da sombra e achei que ficou melhor assim. Passei para a camisa, coloquei alguns detalhes verticais, isso foi desnecessário, mas eu achei legal, passou uma impressão diferente sobre o material da camisa, antes era fina, agora é um pano um pouco mais grosso. Fui fazer iluminação extra na calça, escolhi os lugares mais óbvios para a luz, mais uma vez tentando imaginar como se fosse um formato real e qual parte receberia mais luz. Eu acho que se eu tivesse feito mais disso, não ficaria tão legal. Ficou interessante e minimalista assim. Fiz a mesma coisa na camisa, talvez exagerei um pouco. A tentativa foi fazer parecer que cada linha tem relevo, e não ser só uma costura. Agora tá chegando perto do final, eu gosto de fazer um degradê às vezes. Isso ajuda a passar a impressão de luz batendo na personagem. É deixar mais claro em cima, mais escuro embaixo, faz sentido. Eu faço isso na personagem inteira, aqui eu tô só mostrando a lógica e eu não faço no Blender. Principalmente usando o mouse, fica horrível, muito borrado. Então mais uma vez, eu abro a imagem em um programa qualquer de edição e faço o degradê aqui. Deve ter formas muito melhores para fazer isso, mas eu não me importo. Eu só pego um pincel e passo na direção que eu quero. E faço testes, tentativa e erro. E aí no torso eu fui fazer o mesmo degradê para combinar com o braço, porque tem uma conexão entre essas duas partes. E eu vou só olhando para ver se ficou legal, se tá com uma transição certa. Achei que ficou muito forte, aí eu tentei um pouco mais fraco. Aí eu fiz a mesma coisa na calça e em todas as outras partes do modelo. Agora, o passo final mesmo é a troca de cor. Como eu disse no começo, se eu tivesse infeliz com a paleta, aqui seria o momento para consertar. Tentei uma cor mais escura para a calça e uma mais vibrante para a camisa. Uma coisa que eu esqueci de mostrar é esse formato de aranha que eu fiz no cabelo. É como se acompanhasse o formato das mechas até em cima. Fora isso, eu alterei algumas coisas, retirei essa parte de sombra do meio, eu não achei que ficou legal. Acontece quando você não tem um desenho já pronto para seguir, eu tava tentando coisas na hora, e a personagem ficou pronta. Mas eu quero dedicar 1 minuto para falar sobre algumas coisas. Eu montei algumas poses, talvez o próximo vídeo seja sobre isso, mas eu quero falar sobre as sombras. Aqui na perna é um ótimo exemplo para mostrar como a lógica é simples. Eu primeiro coloquei sombras na parte interna, tanto na calça quanto no pé, e depois eu coloquei nos polígonos que estão apontados para baixo. São esses que eu selecionei.
Fora isso, eu só avisei a ponta das sombras com essas curvas, e faria sentido também ter sombra projetada nessa parte aqui, mas eu achei que esconderia detalhe, então eu deixei com luz. A mesma coisa no pé, faria sentido ter a sombra da calça batendo nele, mas eu achei melhor sem, então você tem que ignorar lógica às vezes. Aqui nessa parte também faria sentido ter sombra do cabelo, mas eu achei melhor sem. E até esse detalhe eu deixei escuro só porque eu achei mais bonito assim. Por enquanto é isso, se você gostou deixa um like, considera compartilhar o vídeo, se inscrever, e até a próxima.